Olá, turma, vou compartilhar com vocês então, pessoal do terceiro ano do CLQ, o que a gente fez na monitoria dessa semana. Eu vou colocar os exercícios, vou fazer o comentário e de repente vou até aprofundar um pouco em algum conceito. Então vamos lá, eu vou fazer uma ordem um pouco diferente da ordem dos exercícios que a gente fez, né, para quem estava na aula. Vou começar com a questão 5. Ó, vou colocar já a questão para vocês aí, a questão do material do Aulática. Da primeira aula, o módulo 1 aí de ótica, né? Então vamos lá. Ele vai falar do eclipse e vai dizer que na cidade de Foz do Iguaçu, né, existia uma sombra de 200 km de diâmetro. Então, só colocando aqui, ó, fora de escala, né, a gente tem um eclipse solar quando a Lua está entre o Sol e a Terra. E aí, fazendo o desenho dos raios, né, que partem aí das extremidades, ó, meu desenho é totalmente fora de escala, galera, tá? Olha aí, né? Você percebe aqui que vai se formar na Terra, então, um cone, na verdade, uma projeção, né, desse cone de sombra, e esse cone aqui, de acordo com o texto, ele tem 200 km de diâmetro. Aí ele diz o seguinte, ele fala que a velocidade com que a sombra progride é 3.000 km por hora. Então, vou colocar aqui, ó, essa velocidade de progressão da sombra, 3.000 km por hora. E a pergunta é justamente, né, para uma pessoa que está aí nesse local, qual é o intervalo de tempo que ela consegue observar esse fenômeno do eclipse. Bom, galera, só um comentário rápido aqui, né? Essa fase da Lua aqui é a fase nova, né? Lembre-se que eclipse solar sempre acontece na fase nova, que é quando a Lua está entre o Sol e a Terra, né? Aqui seria o quarto crescente, ó, a fase cheia aqui, que é quando acontece o eclipse lunar, porque daí, na verdade, a Terra vai estar no cone de sombra, né? A Lua vai estar no cone de sombra produzido pela Terra, tá? Enfim, mas essa questão é uma questão que envolve essa interpretação aqui, e claro que se você tem aí o tamanho do diâmetro dessa sombra projetada, e se você tem a velocidade com que essa sombra está progredindo, a gente vai então usar, né, a velocidade constante, ó, é sempre aí o deslocamento pelo intervalo de tempo, portanto, esse intervalo de tempo é a razão entre 200 e 3.000, que vai dar 2/30, 1/15 da hora. Passando para minuto, isso é 60 sobre 15, né? Uma hora são 60 minutos, que nos leva então a um intervalo de tempo de 4 minutos. Beleza? Bom, então fica esse lance aí para você lembrar da questão, né, justamente do cone de sombra. Lembrando que nós temos também aí a região de eclipse parcial, né, que pode ser representada pelas penumbras aí que eu não desenhei, mas vamos tocar. Vamos lá, bora. A segunda questão que eu vou fazer com vocês na monitoria de ontem é aquela questãozinha das pás do ventilador. Então eu vou colocar a questão para vocês aí, vocês já estão vendo, né? É a questão 15 dos complementares do material do poliedro. Ela mostra então um ventilador, olha aí, ó, que tem 3 pás. E ele pede para você considerar que essas 3 pás aqui, elas têm uma área que seja equivalente aí, né, a essa área dos vazios aqui. Então eu tenho pá aqui, tenho pá aqui, tenho pá aqui, aqui eu tenho vazio, 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 né? Ele pede para você, vou ler aí essa parte do texto, né? Admita que as pás e as aberturas têm uma forma de trapézios circulares de mesma área. Mesma área. Então ele fala assim, se as pás executam 3 voltas completas por segundo, então ele está dando aqui a frequência, que é 3 voltas, é a mesma coisa que 3 Hz. Olha só, né? O intervalo de tempo entre o início e o fim de cada pulso. Essa é uma questão que eu tive dificuldade de entender, né? Mas uma vez que você entende essa questão, a resolução é muito simples. Porque, veja só, ele pede o tempo
para você, então, calcular, que é o tempo em que o pulso se inicia e termina. Se você está vendo o desenho, né, eu vou colocar mais uma vez aí o desenho, né, olha aí o desenho do enunciado, você percebe que esse feixe de luz ele só atravessa esse ventilador quando ele estiver passando pelo vazio. Então, o intervalo de tempo, vamos colocar aqui, ó, o ΔT do pulso, veja só, galera, o ΔT do pulso é justamente o tempo que a gente leva para girar essa parte do vazio. Como essas 6 áreas aqui, elas são idênticas, como o enunciado comentou, então o ΔT do pulso é o ΔT de 1/6, veja só, é 1/6 do tempo de uma volta, do tempo de uma volta. Entende o que eu estou dizendo? Porque você vai ter esse pulso começando e terminando quando você tiver aí o ventilador girando justamente nessa parte aqui do vazio, que representa um vazio aqui representa 1 de 6. Por isso que é 1/6 do tempo de volta. Lembrando que o tempo de uma volta é o período. O período é o inverso da frequência. Nesse caso aqui, então, se a frequência é 3, o período, que é o tempo de uma volta, é 1/3. Portanto, esse ΔT é 1/6 de 1/3. Na matemática, quando a gente tem alguma coisa de outra coisa, esse D significa produto. Então, isso é 1/6 de 1/3, que dá 1/18, né? Que nos leva à resposta D. Resposta D. Beleza? É isso, né? Bom, aí dessa questão, essa questão é simples de fazer, mas ela é difícil de entender. Dessa questão, eu vou para a questão, vamos lá, agora, 15 também da outra, já vou colocar para vocês a indicação aí, ó. Olha a questão aí, moçada, do outro módulo, né? Uma questão da parte aí de associação de espelhos. Vou aproveitar essa questão até para fazer um aprofundamento. A figura a seguir representa a vista frontal de Homer comendo em frente a 2 espelhos planos posicionados perpendicularmente entre si. Então, olha só. Veja, nós temos aí uma associação de 2 espelhos, vamos supor que um esteja aí nessa direção, que eu vou chamar de horizontal, o outro está na direção vertical, e tem o Homer, né? O Homer, ele tá com uma rosquinha na mão, então eu vou fazer o Homer aqui, ó, vamos fazer ele assim, né? Segurando uma rosquinha, tá aí, ó, o Homer segurando a rosquinha dele, beleza? Tá aí, ó, o Homer, né? Eu vou só me complicar querendo melhorar o desenho aqui, mas tudo bem. Galera, o importante é você entender o seguinte aqui. Nessa situação, tá? Pro Homer, e não só pro Homer, se eventualmente a gente tem um observador aqui vendo essa situação, vamos colocar um observador aqui, nós teremos a formação de 3 imagens. Por que 3 imagens? Então, olha só. O que vai acontecer aqui vai ter luz que vai sair do Homer, vai bater nesse espelho que eu vou chamar de espelho 1 e vai refletir, vai sofrer o que a gente chama de simples reflexão. Portanto, você vai ver aqui, olha só, a imagem do Homer, né, ele vai estar se vendo, ó. Olha a simetria, galera, olha a simetria. Eu tô tentando fazer aqui, né, um desenhinho, ó, coerente com o que eu fiz aqui. Você tá vendo? Eu vou chamar isso aqui de imagem 1, né? Aquele lance que eu já discuti com vocês na aula de espelhos. Essa distância é igual, simetria. Essa imagem aqui é uma imagem direita, é uma imagem enantiomorfa, é uma imagem que tem o mesmo tamanho, todas aquelas características que a gente já conhece. Imagem formada por simples reflexão no espelho 1, tá bom? Agora, ao mesmo tempo, eu tenho luz que sai do Homer, bate nesse espelho que eu vou chamar de 2 e chega até o olho do observador aqui, ó. Ou até o olho do Homer, né? E isso vai dar a sensação de que existe, né? Existe aqui também, olha só, uma imagem produzida por simples reflexão do Homer. Olha aí, galera, tá vendo essa imagem aqui, ó? É uma imagem, mesma coisa. Ela tem, né, simetria em relação ao plano do espelho. Você percebe que essa imagem que eu vou chamar de imagem 2, ela é uma imagem
que é enantiomorfa, ó, tá vendo? O Homer tá com a rosquinha na mão direita. As duas imagens aqui estão segurando a rosquinha com a mão esquerda, tá percebendo? Porque são imagens formadas por simples reflexão. Agora, vai ter luz que vai sair do Homer, vai bater num espelho, bate no outro espelho e chega até o olho do Homer, ou até o olho do observador, e vai dar a sensação de que existe uma imagem aqui, galera, aqui, ó, que pode geometricamente até ser determinada, fazendo o rebatimento, ó, dessa imagem que está aqui, por exemplo, ó, faz o rebatimento aqui, galera, tá vendo, ó? Ou, na verdade, olha só, né, vamos fazer aqui, ó, pode ser a imagem rebatida aqui, ó, em relação ao plano desse espelho 2. Você tá vendo? Se você rebate essa imagem aqui ou essa, esse cara aqui é o que eu chamo de imagem da imagem, é a terceira imagem, né? Na verdade, turminha, então o que vai acontecer é o seguinte, nós temos a produção de 3 imagens aqui, tá? 2 delas formadas por simples reflexão, tá certo? E uma formada por dupla reflexão. Portanto, essas 2 imagens aqui, ó, I1 e I2 são enantiomorfas. Enantiomorfas, tá? Ou, se você quiser colocar, né, são imagens revertidas. A imagem I3, ela é idêntica, ela não é enantiomorfa. Até vou escrever aqui, ó, é não enantiomorfa, não enantiomorfa. Você tá entendendo isso, ó? Enantiomorfa. Olha só, a mão direita do Homer tá levantada aqui. Você percebe que é a mão direita desse cara que tá levantada aqui, ó. É a mão direita dele, não é? Portanto, a alternativa correta aqui é a A, porque o Homer, ele parece olhar justamente para esse ponto aqui, né? Na direção aí da intersecção, ó, do plano bissetor desses 2 espelhos. Você tá entendendo? Evidentemente que se ele tiver num campo aí de visão mais ampla, ele consegue ver essas 3 imagens. Você deve ter feito essa brincadeira nos espelhos aí do banheiro da sua casa, né? Por exemplo, tá? Mas a alternativa correta é a A. O que eu gostaria de colocar de observação aqui para vocês com esse exercício, galera, é mostrar o seguinte: numa associação, ó, anote aí, associação de 2 espelhos planos, né? Ó, de 2 espelhos planos, 2 espelhos, né? A gente sempre tem, olha só, um número de imagens que é dado pela fórmula 360 dividido por alfa, que é o ângulo entre os espelhos, tá? Tá aqui, ó, olha só, menos 1. É muito fácil você entender essa fórmula aqui se você olhar para esse desenho, né? Na verdade, quando você coloca um ângulo entre os espelhos, os planos dos espelhos, eles dividem todo esse espaço aqui, né, em quadrantes. Nesse caso aqui, como o ângulo é 90 graus, eu tenho 4 quadrantes, vamos colocar assim. Até o nome quadrante é justamente referente a isso, né? Talvez o termo mais correto seria usar setores. São 4 setores, você tá vendo? E em um desses setores eu tenho o objeto, né? Então eu tiro 1 aqui, tá? Mas isso aqui é o número de imagens para um objeto. Se eu tiver vários objetos aqui, a gente tem que ficar atento, né? E sempre pensar em um objeto. Tudo bem, galera? Então fique atento a isso. Uma ressalva que eu faço, ainda aqui aprofundando um pouquinho, tá? Se 360 por alfa for par, eu não vou conseguir demonstrar isso agora, por enquanto aceita, tá? Se isso for par, essa fórmula vale para qualquer posição do objeto, qualquer posição do objeto, beleza? Agora, se, galera, você tiver, né, um número aqui, ó, 360 por alfa, se for ímpar, essa fórmula só vale para objeto situado no plano bissetor, tá bom? Só vale, ó, para objeto situado no plano bissetor, tá bom? No plano bissetor. O que é o plano bissetor? É o plano que divide aí justamente, né, o plano dos 2 espelhos
ao meio. Né? Porque acontece aquela situação que você já deve ter visto de ter imagens que não são inteiras. Tá claro, galera? Fiz o aprofundamento aí? Boa! Aí, vamos lá, é um desafio, hein? É um desafio fazer um resumo, né, do que a gente fez, mas vamos lá. Aí, a Laura perguntou a questãozinha polêmica, que é a 14, ó, já coloquei para vocês aí, tô colocando para vocês aí, né, darem uma olhada. A 14, que é uma questãozinha do CFT do Ceará, né? Que mostra, galera, como você está vendo aí, né? Então, ó, 2 espelhos planos, olha só, eu vou fazer aqui um pedacinho dele só, né? 2 espelhos planos que estão frente a frente, galera, e tem um feixe de luz que atinge esse conjunto de espelhos aí, ó, fazendo um ângulo de 5,7 graus, 5,7 graus, né? Tá aqui, ó, esse ângulo é dado, 5,7 graus. Beleza? Aí a pergunta diz o seguinte, né? Um raio de luz penetra na região dos espelhos, fazendo esse ângulo, tá? O número de reflexões que o raio sofre até deixar a região entre os espelhos. E ele dá aqui a tangente de 5,7, que é para você considerar 0,1. Bom, galera, o que vai acontecer aqui é o seguinte, né? Foram dadas as dimensões aqui, a distância entre os espelhos é 1 metro, né? E você tem também espelhos aqui de altura 1 metro. Veja só, quando a gente traça a normal aqui, vamos lá, né? Eu vou traçar a normal aqui, tá? Galera, você vai ter então uma reflexão aqui, olha só, vou fazer um desenho aqui esquemático aqui, né? Você sabe que pela lei da reflexão, ó, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, e perceba, né, como eles são alternos internos, que aqui é 5,7 e aqui também é 5,7, tá pequenininho aí, mas acho que vocês estão conseguindo ver, certo? Então eu tenho aqui, olha só, né, na verdade, 2 triângulos retângulos, tá? Se você prestar atenção nesse triângulo que eu tô achurando aqui, ó, vamos tirar ele daí. Vamos fazer uma análise aqui desse triângulo, né? Aqui é 5,7, aqui eu tenho 1 metro. Vamos calcular essa distância aqui, ó, y, né? Para fazer isso é só a gente usar a tangente, olha só, do 5,7, né? Que é cateto oposto y por cateto adjacente 1 metro. Como essa tangente vale 0,1, então fica 0,1 igual a y sobre 1, significa que essa dimensão y é 0,1 do metro. Portanto, galera, quando esse raio de luz, atenção agora, ele sofre, né, essa reflexão aqui, ó, se esse pedacinho aqui é 0,1, tá? Você entende que daqui até aqui dá 0,2, tudo bem? 0,2, né? Ó, o y que eu chamei aí é justamente metade, tá? Então isso é 0,2. Como eu tenho 1 metro, o que vai acontecer? Você vai ter mais uma reflexão aqui, olha só, tá? Mais uma reflexão aqui, né? E aí, beleza, vai acontecer de novo aqui, olha só, vamos ver se eu vou ter espaço aqui, tomara que eu tenha. Ele vai percorrer mais 0,2, tá bom? Deu 0,4. E aí vai ter, vamos lá, olha só, vou continuar o desenho aqui, pra gente, então, perceber quando que ele vai sair. Tá fora de escala, né? Mas a gente vai confiando nas dimensões. Olha só, você vai ter aqui, então, mais uma reflexão aqui, ó, tá? Respeitando aí as leis, né? Tô tentando fazer de um jeito aí que não seja, né, tão violando as leis, tá? Beleza, ó, mais uma reflexão aqui, né? Traçando as normais. Pô, galera, eu tenho mais 0,2 aqui ainda, então, né? Obviamente que vai acontecer isso mais 2 vezes desse lado, né? Eu tenho aqui, ó, aqui, ó lá, aqui já deu o quê? Já deu 0,8, tá enxergando, né? Eu não dimensionei bem o meu papel, mas tudo bem, acho que tá ficando visível, né? Então eu tenho 0,8, aí eu tenho mais uma ainda aqui, ó, mais uma reflexão aqui, galera. Vamos lá, ó, mais uma aqui. Sacou? Mais uma aqui, vai bater aqui, aí, olha só o que vai acontecer, né? Aí acabou, né? Aí acabou, porque, olha só, 0,2 com 0,2 com 0,2 com 0,2 dá 0,8, aí como eu tenho 1 metro, aí ele vaza, aí ele vazou.
Porque aqui o máximo que eu tenho, a distância que eu tenho daqui até aqui embaixo é 1 metro, tá? Essa distância. Então, você percebeu que daí a gente já teve 1 metro aqui, ó, né? Se ligaram, galera, que a gente teve esse 1 metro aí, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes 0,2 é 1 metro. Quantas reflexões nós temos? Olha, ele entrou aqui, né? Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 reflexões. Tá? Essa questão tem o gabarito como sendo 5 no gabarito. Ela foi anulada, viu, galera? Essa questão foi anulada. É uma questãozinha que talvez a pergunta original fosse: qual é o número de reflexões no espelho da esquerda? Aí a resposta seria 5, né? O gabarito aí do poliedro, o gabarito até oficial dessa questão é 5, ela foi anulada, porque do jeito que ele perguntou, né? O número de reflexões internamente falando aí é 9 para que isso aconteça. Beleza, galera? Fiz um resumo rápido aí, tá? Do que a gente fez nessa monitoria e... Enfim, a gente vai conversando, vou tentar gravar mais vídeos para vocês. Bons estudos, tamo junto.